Alô a todos do canal Mais Enfermagem. Este é um canal que aborda conteúdos específicos para a enfermagem, principalmente voltado para concurso. O assunto de hoje que nós vamos abordar é sobre as vias parenterais. Inicialmente, nessa aula, nós vamos dar uma visão geral sobre a via parenteral e em aulas seguintes nós vamos abordar a via intradérmica, subcutânea, intramuscular e também intravenosa. Então você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E fique até o final desse vídeo para você compreender sobre a via parenteral. Inicialmente, nós vamos abordar aqui sobre via parenteral, sobre a sua definição, que é muito importante para o seu entendimento. A definição de via parenteral. O termo parenteral significa a administração de medicamentos através de injeção dentro do tecido orgânico. Quais são esses tecidos orgânicos? A derme, tecido subcutâneo, intramuscular e também intravenoso. Além disso, complementando esse termo, neste tipo de administração, o início da ação é geralmente mais rápida e de menor duração. A dose quase sempre é menor e o custo do tratamento em geral é maior. Ou seja, a dose que se realiza por via parenteral, ela é menor, mas tem uma grande eficácia, mas também tem um preço maior. Por quê? Para realizar uma administração por via parenteral, você vai usar agulha, seringa, vai usar algodão, álcool, equipo e assim outros materiais de fixação. Então, essa é a definição de via parenteral. A rota parenteral ou via parenteral se refere às injeções por via intradérmica, subcutânea, intramuscular e também por via intravenosa ou endovenosa. A via intradérmica, as injeções são diretamente na derme, abaixo da epiderme. No caso das vias subcutâneas, são injeções diretamente no tecido adiposo ou tecido gorduroso ou também camada gordurosa, que fica logo abaixo da derme. E as injeções por via intramuscular são injeções diretamente no músculo, logo abaixo do tecido adiposo. Por via muscular pode ser administrado por deltóide, glúteo, vasto lateral e também ventroglúteo. São várias as vias por via intramuscular que vamos abordar em aulas posteriores. A via intravenosa também são administrações de medicamento diretamente na veia, aonde está passando ali a corrente sanguínea, tá certo? Então, cada via de injeção difere em relação ao tipo de tecido em que o medicamento será aplicado, cujas características influenciam na velocidade de absorção do medicamento e o início da sua duração. Por exemplo, quando se administra um medicamento por via intradérmica, tem uma absorção mais lenta que a subcutânea. Quando se administra um medicamento por via subcutânea, tem uma absorção mais lenta que a via intramuscular. E quando se administra um medicamento por via endovenosa, tem uma absorção mais rápida que a via intramuscular. Assim fica para o seu entendimento. As vias de administração dos medicamentos são intramuscular, subcutânea, intravenosa e intradérmica. Mas para isso você precisa conhecer a anatomia para você aplicar esses medicamentos, tá certo? Então, de baixo para cima nós temos a via intramuscular. A segunda camada de baixo para cima temos o tecido subcutâneo, que é o tecido gorduroso. Logo acima do tecido subcutâneo nós temos a derme, onde é administrada as medicações por via intradérmica. E também logo acima nós temos a epiderme, que é a pele. Então a pele é formada pela epiderme e derme nesse caso aqui, tá certo? É importante você conhecer essas camadas porque também elas vão influenciar diretamente na escolha do tipo de agulha e também do ângulo que você vai praticar essa injeção ou esse injetável, tá certo? Então, a via intramuscular, de modo geral, é 90 graus. O subcutâneo, 45 graus. Intravenosa, quando você vai puncionar, você começa com 25 graus. E intradérmica, você começa entre 10 e 15 graus. Isso de um modo geral. Sendo que o ângulo de inserção das injeções será sempre determinado pelo sítio de aplicação e o comprimento da agulha. Pessoal, não esqueça esse detalhe que eu estou falando aqui para vocês. O sítio de aplicação e o comprimento da agulha vai influenciar diretamente na sua prática profissional e também, principalmente, no momento que você for realizar a análise de uma questão para concurso, principalmente com base no peso do paciente e em uma estimativa da quantidade de tecido subcutâneo. Ou seja,
Se você pega um paciente que tem uma camada gordurosa magra, você vai alterar esse ângulo. Se você está administrando medicamento em um paciente idoso, também tem uma camada ali diferente de uma pessoa nova. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Então, esse conceito aqui, repetindo para vocês, que o ângulo de inserção dessas injeções será determinado principalmente pelo sítio de aplicação e o comprimento da agulha escolhida. Então, fica aqui a dica. Esses ângulos, eles são definidos academicamente, mas na prática também você tem que avaliar também o tecido que está sendo administrado esse medicamento. Outras vias parenterais, embora a enfermagem não realize ela, mas também realiza principalmente o monitoramento e a avaliação da resposta desse paciente. Nós temos a via epidural, que é a administração de medicamento no espaço epidural pelo um catéter. É uma prática realizada pelo anestesiologista. Intratecal é a administração de medicamento realizado no espaço subaracnóide ou ventrículos cerebrais. Quando nós falamos de subaracnóide, nós estamos falando das camadas ali que envolvem o sistema nervoso central, onde nós temos dura mater, pia mater e aracnóide. Então, esse medicamento ele é administrado por via intratecal no espaço então subaracnóide e também nos ventrículos cerebrais. Os cérebros, a massa encefálica, ela apresenta ventrículos, ventrículo 1, 2 e 3, tá certo? Além disso, outra via parenteral é a via intraperitoneal. São medicamentos que são administrados diretamente na cavidade peritoneal e, consequentemente, são absorvidos pela circulação ali. Outra via de administração parenteral, a via intrapleural, que são medicamentos administrados no espaço pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral. Então, são aplicados através de injeções ou através de tubos que são inseridos nesse local. Outra via parenteral é, no caso, a via intraarterial, que é a administração de medicamentos diretamente na artéria. Outra via parenteral são as vias intravítreas. São medicamentos que são administrados na região interna e posterior do olho. São medicamentos administrados pelo especialista, nesse caso, o oftalmologista. A via intraauricular é no caso de administração de medicamento na cavidade auricular, que são realizados também pelo especialista, no caso, o otorrinolaringologista. A via intracardíaca são injeções administradas diretamente no músculo cardíaco. Qual é o músculo cardíaco? O miocárdio, tá certo? E tem outra via também, a intraóssea, que é a infusão de medicamento na medula óssea. Essas outras vias que eu acabei de citar para vocês, elas são muito importantes para o conhecimento das vias parenterais. Nós não realizamos, mas também nós realizamos também o monitoramento e acompanhamos todo esse processo. Então, pessoal, chegou aquela hora muito importante que é a hora de praticar, de a gente responder questões e conseguir acertar o máximo de questões possível. De repente, você pode dar um pause aí e tentar resolver e depois dar de novo um play para ver a resposta correta, que nós vamos comentar uma dessas questões. Então, vamos para a nossa primeira questão da SES de Pernambuco, de 2018. A primeira questão, o enunciado é o seguinte: dentre as vias de administração de medicamento, assinale a alternativa que representa apenas as vias parenterais. Observe muito bem, pessoal, que está querendo apenas o quê? As vias parenterais, tá certo? Então vamos marcar a questão que tem apenas a via parenteral. A letra A intradérmica é parenteral? Verdadeiro, né? Então verdadeiro. Subcutânea é parenteral? Verdadeiro também. Então vamos analisar também as outras questões. A subcutânea aqui é parenteral? Verdadeiro. A sublingual é parenteral? Não, é falsa, ó. É falsa, tá? É falsa. Então a letra B aqui eu já vou eliminar, ó. Já vou eliminar, tá certo? A letra C, a via oral é parenteral? Não, isso aqui é falso, ó, tá certo? Então, a via retal é parenteral? Não, essa questão é falsa. Então, tá aqui eu já vou eliminar também a letra C, tá certo? A via nasal e otológica é parenteral? Não, também. A via endovenosa aqui é parenteral? Verdadeiro, ó, que é verdadeiro. A via oftalmológica é parenteral? Não, não é parenteral. Então, essa questão aqui eu elimino também. E qual é a resposta correta? É a letra A, né? Então, a letra A é a resposta correta da nossa questão, tá certo? Então, quem marcou a letra A, então, marcou a questão correta. Vamos, então, para a próxima questão. A segunda questão, que é da EBSER 2015, ó. Não é tão distante assim o tempo que foi
que foi elaborada essa questão. Então vamos responder ela, que é muito importante para o nosso conhecimento. A via parenteral é utilizada na administração de medicamentos não absorvíveis pelo trato gastrointestinal. Observe muito bem que ele está especificando que a via parenteral não é absorvida pelo trato gastrointestinal, tá certo? E proporciona ação imediata. Ó, a via parenteral proporciona ação imediata dos medicamentos, além de estar subdivididas em diversas vias, sendo elas. Quais são então essas vias parenterais? Ele disse que está subdivididas em diversas vias. E quais são essas vias? Tá? Então vamos marcar então aquela questão que tem todas as vias parenterais, tá certo? Então a via vaginal é parenteral, via sublingual é parenteral? Não, essas duas não são parenteral, só é parenteral, intradérmica e endovenosa. Então já elimino essa questão aqui. A via intramuscular é parenteral? Verdadeiro. A via intradérmica é parenteral? Verdadeiro. A via oral é parenteral? Não, essa via oral ela é falsa, ó, tá certo? Então, via retal é parenteral? Não. Então, já elimino também essa questão, tá certo? Então, só tem a via intramuscular e intradérmica que é parenteral. A via auricular aqui é parenteral? Não. Via auricular não é parenteral. A via nasal é parenteral? Não. A via tópica também e a via oral. Então, eu elimino também essa questão também, que não corresponde às vias parenterais. A via intradérmica é parenteral? Verdadeiro. A via subcutânea é parenteral? A via intramuscular é parenteral e endovenosa? Todas as quatro são as vias parenterais. Essa questão é verdadeira. Ó. A via nasal é parenteral? Não, a via nasal não é parenteral. A via oftalmológica é parenteral? Não. A via intramuscular é parenteral? É verdadeiro. Mas aqui, o que corresponde a todas as vias parenterais, aqui é a letra D. Tá? Então, a letra D é a resposta correta, tá certo? É o gabarito correto, é a letra D. Porque as vias parenterais são intradérmica, subcutânea, intramuscular e também endovenosa. Então, pessoal, quanto mais você pratica, mais você responde questões, melhor você vai ficar para responder essas questões a nível de concurso, tá certo? Então, vamos para a terceira questão. No caso, essa questão da Prefeitura de Várzea, de 2019. Os medicamentos são introduzidos no corpo por diversas vias. Vírgula, tem um espaço aqui, vírgula de novo. Nós vamos preencher essa lacuna posteriormente. Continuando aqui o enunciado da questão. Insere-se uma agulha entre duas vértebras na parte inferior da coluna vertebral dentro do espaço ao redor da medula espinhal. Neste caso, o medicamento é injetado no canal medular. Essa via é utilizada quando é necessário que um medicamento produza um efeito rápido ou local no cérebro, a medula espinhal ou tecido que os envolve, é no caso a meninge, como por exemplo, para tratar infecção dessa estrutura. E logo abaixo vem completando a questão no seguinte enunciado: complete a lacuna e assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então, qual é a alternativa correta? Letra A, subcutânea? Então, letra A, então não é a verdadeira. Intratecal, que é a letra B, a intratecal, que é entre as vértebras, tá certo? É a correta. É intramuscular? Não, não é intramuscular. É intravenosa? Também não é intravenosa e nem intradérmica. Então, a resposta correta aqui é a letra B, tá certo, pessoal? Então, quem marcou a letra B, marcou a questão correta. Então, vamos para a nossa quarta questão da Prefeitura de Porto Nacional, Tocantins, 2019. O enunciado da quarta questão é o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a via de administração de medicamento. Então, está pedindo aqui para a gente assinalar aqui a alternativa correta sobre a via de administração de medicamento correto. Vamos para a alternativa A. A alternativa A, o enunciado dela é o seguinte: o teste da tuberculina é o teste da tuberculose que é administrado pela via subcutânea. Então essa alternativa ela é falsa, tá? Ela é falsa essa alternativa porque o teste da tuberculina, que é o teste da tuberculose, não é administrado por via subcutânea, ela é administrado por via intradérmica. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, o enunciado é o seguinte: não existe absorção na via de administração intravenosa, pois a droga cai diretamente na corrente sanguínea. Opa, a droga cai diretamente na corrente sanguínea. Então, a alternativa B, até agora para nós, é a alternativa mais correta, tá certo? Então, a letra C, a via parenteral é usada para doação de sangue entre membros da mesma família. Então, doação de sangue, olha, a via parenteral é usada para doação de sangue entre membros. Então, essa alternativa, ela não é verdadeira, tá? Ela é falsa. Vamos para a letra D.
A injeção intratecal é uma via de administração que consiste na injeção de substância, principalmente aqui na hipoderme. Então a letra D é uma alternativa errada, porque a injeção intratecal não é uma via de administração de medicamento de substância na região hipoderme, tá certo? Que nós já respondemos anteriormente. Então a resposta correta aqui, dessa daqui, é a letra B, tá pessoal? Então quem marcou a letra B, marcou a questão correta. Vamos para a quinta questão, da Prefeitura de Bombinhas, tá? 2019. Então, o enunciado da quinta questão é o seguinte: sobre as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa correta. Ó. Ele quer que assinale apenas a alternativa correta sobre as vias de administração de medicamentos. Vamos para a alternativa A. A alternativa A, o enunciado dela é o seguinte: a via intramuscular é a mais adequada para ser utilizada em situação de emergência em razão do seu rápido efeito. Então, vamos lá aqui analisar. A via intradérmica, ela é absorvida, tem uma absorção lenta, a subcutânea a absorção um pouco mais rápida que a intradérmica, a via intramuscular, a absorção dela é mais rápida que a via subcutânea, e a via intravenosa que não tem absorção, o efeito é rápido. Logo que o medicamento cai na corrente sanguínea ali, após sua infusão, o efeito é rápido. Então, essa alternativa A não é a alternativa correta, tá certo? Então, não é a alternativa correta essa letra A. Vamos para a alternativa B. Na via intramuscular, o local de primeira escolha é a região do deltóide. Não é a região do deltóide. A região ventroglúteo é a região de primeira escolha na via intramuscular. Então, essa alternativa está incorreta, tá certo? Vamos para a alternativa C. Quanto aos catéteres curtos com mandril usados para punção venosa, quanto maior o número, maior o calibre do catéter. Não, ao contrário, tá? Tá certo. Quanto maior o número, vai diminuindo o calibre do catéter. Por exemplo, o gelco. O número 16, o gelco número 16, tem um calibre número 16, então o calibre dele é muito grande, tá certo? Um calibre número 24 já é um calibre menor, é para pediatria, tá certo? Então essa alternativa C é uma alternativa incorreta, tá certo? Por causa desse tipo de argumento. Vamos para a alternativa D. O enunciado da alternativa D. A via endovenosa proporciona absorção rápida, imediata, tá certo? Imediata do medicamento, permite a administração de grandes volumes, correto? Responde perdas, principalmente quando acontece hemorragia, desculpa aí pessoal, responde aqui é um Szinho, tá? Perdas por hemorragia e também diarreia. Então, a via endovenosa, essa daqui está correta esse enunciado. Vamos avaliar aqui a letra E. Dentre as vias de administração, a ordem por tempo de absorção de forma decrescente, a via endovenosa, subcutânea, intramuscular e também via intradérmica, por ordem decrescente. Então, essa alternativa aqui está incorreta. A nossa alternativa correta aqui é a nossa letra D, tá certo? Quem marcou a letra D está correto. Agora vamos para a nossa sexta questão. Essa sexta questão é da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, 2019. O enunciado dessa questão é o seguinte: a administração de medicamentos é o processo de preparo e introdução de medicamentos no organismo humano, visando obter efeito terapêutico. Diante disso, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Tá, vamos analisar cada uma dessas questões. Após analisarmos a questão e marcarmos verdadeiro ou falso, vamos assinalar a alternativa correta, que representa a sequência correta de cima para baixo, que pode ser a letra A, B, C ou D. Vamos analisar cada questão. A primeira questão: a administração por via endovenosa, tá? Ou intravenosa é efetuada introduzindo o medicamento diretamente na veia ou na corrente sanguínea. Essa questão é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né, pessoal? Verdadeira, então, essa primeira questão. Vamos para a segunda questão. A administração intramuscular é a administração de medicamento na massa muscular. Verdadeiro também essa questão. Vamos para a terceira questão. A administração por via intradérmica é a administração de medicamentos debaixo da pele, ó, no tecido subcutâneo. Olha, essa questão não é verdadeira, ela é falsa, tá? Então, qual é a questão que combina aqui verdadeiro, verdadeiro e falso? Tá? Qual é a questão que combina aqui verdadeiro, verdadeiro e falso? É a questão aqui da letra D, tá certo? Essa é a questão correta, esse é o gabarito dessa questão.
ao analisarmos as 3 questões, eu vou marcar a alternativa correta aqui na 6ª questão. Vamos aqui para a nossa 7ª questão, da Prefeitura de Unai, Minas Gerais, 2019. A via de administração compreende a forma como o medicamento entra em contato com o organismo para exercer sua atividade farmacológica, de acordo com algumas condições, com o objetivo a ser alcançado, as propriedades do medicamento ou as condições clínicas do paciente. Há uma indicação para uma via de administração específica. A via intradérmica, uma das vias de administração de medicamento, consiste na aplicação de solução no... O que chama bastante atenção nesse enunciado, observe muito bem, que é a via intradérmica, uma das vias de administração de medicamentos, consiste na aplicação dessa solução aonde? Tá? Então, quando tu administra um medicamento por via intradérmica, tu aplica esse medicamento, essa solução, em que região do organismo humano? Tá? Na epiderme, que está localizada entre a derme e o tecido subcutâneo. Na derme, que está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo. Letra C, epiderme, que é uma camada mais superficial da pele. Letra D, derme, que está localizada entre o tecido subcutâneo muscular. E a letra E, que fala sobre o tecido muscular, tá certo? Qual é a alternativa correta? Vamos analisar aqui cada uma delas. A epiderme, letra A, o enunciado da letra A. A epiderme, que está localizada entre a derme e o tecido subcutâneo. Então, a epiderme é a primeira camada da pele. Então, essa questão aqui, ela está errada. Vamos agora analisar a letra B. O enunciado da letra B. Observe muito bem a derme, que está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo. Então, ele está pedindo para a gente marcar a via intradérmica. Qual é a via intradérmica aqui? É a alternativa B, tá certo? O gabarito, então, é a alternativa B. Então, pessoal, quanto mais a gente pratica e responde questões, fica melhor para a gente responder essas questões no concurso. Se você está chegando agora e você ainda não é inscrito, você pode se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Dê um like. Ficamos por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima aula sobre esse mesmo conteúdo, porque nós vamos dar sequência. Nós vamos falar ainda sobre intramuscular, intradérmica, intravenosa e subcutânea, tá certo? Até o próximo vídeo.